Olá, boa tarde. Eu me chamo Carlos. Estou estudando o curso de Segurança da Informação aqui no CEUB, né? Sou corretor de seguros, é uma corretora, né? E esse vai ser meu trabalho. Se refere à matemática da perícia digital, né? O grupo é sozinho, somente no grupo, né? Então, neste vídeo aqui eu vou explicar um caso fictício, mas que pode acontecer, já acontece em corretoras de seguro, né? Então, o caso em si aconteceu na nossa corretora, a corretora pequena, enxuta, que tem 3 funcionários, 3 sócios, né? Sou eu, que chamo Carlos, meu pai, que chama Carlos Alberto, e minha prima, que chama Isabela, né? A gente trabalha de maneira remota, cada um usa o seu notebook, usa o seu celular, né? Então, o que aconteceu foi que a empresa começou a desconfiar de problemas quando um cliente nosso, né, informou que seus dados pessoais e bancários estavam sendo usados para fazer contratações falsas, né, de seguros, de empréstimo junto ao banco dele, né? E a partir dessa conversa que a gente teve com ele, a gente imaginou que poderia, como a gente lida com dados, que poderia ser a nossa corretora de alguma maneira. A gente vamos investigar e vamos ver se foi a partir da gente, né, que aconteceu isso. Então a gente direcionou assim essa investigação para poder identificar se houve esse vazamento de informações, seja eu ou com os outros sócios, entendeu? Então a gente pensou, como a gente só fica em casa e utiliza o sistema online, então a gente imaginou que a gente tinha que investigar os nossos notebooks e celulares, que é as ferramentas de trabalho nossas hoje aqui, né? Então, a metodologia que a gente usou foi uma cadeia de custódia digital que a gente dividiu em 4 etapas principais, né? Então, a gente identificou um incidente, né? Tentar entender e compreender esse possível vazamento de dados, se fosse da nossa corretora. A gente fez a coleta de evidências digitais, né? Preservando todos os dados originais com as ferramentas que posteriormente vou citar aí. A gente fez uma análise técnica dessas evidências através de softwares, né, para ver se tinha invasão ou não nos nossos computadores celulares, e a documentação e apresentação dos resultados, né, do que faz ou não faz a partir daquilo que foi descoberto, né. Então, durante todo o processo, a gente teve cuidado para não alterar os dados originais, né, daquilo que a gente pegou dos nossos computadores e celulares. A gente utilizou técnica de duplicação forense e sistemas livre, né, como o Kane e o FTK Image. O FTK Image, que eu até vi lá no fórum lá, né, foi a partir lá que como eu sou novo, então a gente ficou olhando ali o pessoal comentando aquilo que estava mais ele, o Autopsy, né, o Wireshark, foram os que mais foram citados lá, né. Então, aqui que a gente usou aqui foi o FTK Image para duplicar discos e criar imagens forenses, né? O Autopsy, que é para análise de arquivos e logs, o Wireshark para captura e análise de tráfego de rede, né? E eu também vi 2 que não, pelo menos eu não vi lá citado, que era o Volatile, né? Que é para análise de memória RAM, e o MobSF, que é para inspeção de aplicativos no celular, né? Por mais que no celular a gente tem aplicativos das seguradoras, né? Então essa foi a ideia que eu vi, não lembro se eu vi no fórum, né? Eu vi mais os 3 primeiros, né? Então vamos lá. Então o que aconteceu? A gente coletou as evidências dos notebooks, né? Dos nossos sócios e o celular. A gente só pode ser a partir disso, porque a nossa operação é home, a gente opera em casa, e através do celular e através de notebooks, né? Então, a gente isolou cada dispositivo, a gente colocou ele no modo de preservação, a partir dessas conversas que a gente teve internamente, né? Para poder ver se era a gente que estava fazendo isso, né? Então, a duplicação dos discos notebooks a gente fez usando o FTK Image, né? Gerando imagens em formato E01, que é específica lá, para poder. As imagens foram salvas em HD externos, né? Tem até um HD de 1 TB aqui. A gente não tem muitos dados assim, então deu para colocar lá, né? Então a gente rotulou, protegeu com senha, né? Para poder resguardar aí esses dados originais, né? E para o celular,
a gente usou o ADB, né, em modo forense, e o MobSF, que eu não lembro se eu vi lá no como é que é? Lá no fórum, né, da galera lá, não lembro se eu vi a galera falando dele, mas de qualquer maneira tá aqui, me ajudou, que tá me ajudando, né. Então a gente extraiu dados desses aplicativos, né, principalmente WhatsApp e e-mail, né. Então foi para tentar entender se a gente de alguma maneira tinha alguma coisa que pudesse identificar isso, né. Então todos esses dados coletados foram armazenados em logs, né, com logs, hora e data, né, e através de hash MD5 e SHA-1 para poder garantir a integridade, né, que foi o que eu imaginei que daria para fazer. Dessa forma a gente manteve a confiabilidade nessas evidências, né, e de alguma maneira para resguardar a corretora de eventuais ou futuros processos judiciais, a gente ter todo esse processo que a gente fez ali de maneira organizada, guardada ali, né, para, se necessário, se for realmente que a gente fez isso, a gente poder se resguardar judicialmente, né? Então, aí depois toda essa metodologia da coleta de evidências que a gente fez nos notebooks no celular, a gente foi analisar essas evidências, né? Então, durante essa análise, a gente usou o Autopsy, esse eu vi bastante a galera falando lá no fórum, né? Então a gente investigou os arquivos dos notebooks, a gente encontrou, o que a gente pôde perceber que a gente encontrou registro de acesso a sites de aposta e redes públicas de Wi-Fi, o que pode ter facilitado a entrada de malware, né? Então, de alguma maneira, esse acesso à Wi-Fi pública aí é uma coisa que os usuários têm que prestar atenção, né? A gente também identificou um arquivo executável suspeito, baixado de e-mail pessoal, provavelmente responsável pela infecção com keylogger, né? Para quem sabe, keylogger é o do teclado, né? Então, eu acho que deve ter sido um dos sócios que clicou no e-mail. Ele é mais idoso, né? Então, pode ser que ele tenha visto alguma descrição ali que fosse simulada, uma verdadeira, e ele clicou ali, pode ser que tenha entrado esse keylogger, né? Então, isso em um notebook. No outro notebook a gente viu que tinha vestígios de documentos com informações de clientes armazenado sem proteção, né? No caso, assim, sem criptografia e senha, né? Então, estavam de maneira simples. Então, qualquer um que entrasse no notebook teria acesso a esses dados, né? Então, no que se refere a LGPD, então a gente viu que poderia ter feito de maneira melhor, né? E com a Wireshark a gente viu que tinha IPs de outros países, né? Usados aqui, né? Que deu para ver que era IPs de outros países e isso indicava, né, um acesso remoto dos nossos notebooks, um específico, que poderia ser uma coisa bem prejudicial, assim, né, pra gente, né. Então, no celular, aquilo que eu falei, a gente usou o MobSF, né, que mostrou capturas de telas de sistemas de empresas salvas na galeria e enviadas pelo WhatsApp pessoal, né. Então, de uma maneira, isso é uma falha grande, né, de segurança, né. Muito bom esse MobSF, eu não vi lá, vou até prestar atenção no fórum, né. A gente também fez a análise da memória RAM, né, com o Volátil, que detectou processos em execução relacionados a programas espiões, né, estava lá, na hora que rodou, indicou programas espiões, né, então várias coisas aconteceram aí, né, então todos esses dados a gente organizou, né, em um laudo e comparado com os horários das ações suspeitas relatadas pelo cliente, né, que esse nosso cliente tinha falado por causa dos empréstimos e das coisas que estavam feitas com os nomes dele, né, e ele não tinha feito isso, então a gente imaginou que poderia ser com a gente, né. Então, assim, a gente analisou isso, né, a gente concluiu que, a partir daquilo que a gente analisou, a gente viu que a gente teve bastante falha na segurança da corretora, entendeu? Então, assim, a gente não cumpriu a política de segurança da informação, né, que hoje eu sei que é importante, né, então a minha outra sócia que é mais nova, né, e o meu outro sócio que é um pouco mais antigo, acho que a gente tem que pensar nisso, né, na questão da segurança da informação aí, né. Então, o vazamento de dados provavelmente aconteceu de forma indireta, então a gente, por meio de infecção de malware, o compartilhamento descuidado de informações pelo celular, né, a gente viu que eu conheço as pessoas, né, a gente se conhece, então viu que não foi má fé, né, mas realmente foi essa condição de trabalhar em casa, né, então realmente aumenta o risco e tem que ter mais, né, tem que ter mais cuidado, né, em
em e-mails, né? Em armazenar dados aí. Então, o que a gente entendeu é que, como recomendações, a gente tem que colocar antivírus em todos os notebooks e celulares, entendeu? Os pagos mesmo são aqueles mais completos, né? Se possível, sempre estar utilizando a VPN, né? E fazer um treinamento, assim, para nós três, assim, mais específico, né? No que se refere a esses dados coletados, esses dados armazenados, né? Então, a gente vai fazer isso de maneira mais assertiva, assim, né? Criar backups automáticos, né? Criptografar, né? E fazer uma capacitação nossa mesmo, né? Então, a partir disso, esse foi o nosso estudo, né? No que se refere a sistematização de perícia digital, né? Na nossa corretora de seguros, fictício, mas é e não é, né? Então, eu agradeço aí por esse tempo, pela oportunidade, né? E valeu, galera.